Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Até o 29, perdão. E ele respondeu: dessa espécie só sai pela oração. Perdão. Novamente, 29. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar, abaixe suas cabeças, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui, todo louvor, toda adoração, que tudo tenha sido entregue, Senhor, um aroma suave, verdadeiro, porque estamos aqui para louvar e agradecer o Senhor, Pai. Que essa palavra agora que venha a ser escutada, que venha a ser pregada, venha a ser, pelo poder do Espírito Santo, direcionado para nós, Pai. Menos de mim e mais de Ti, Senhor. Me esvazie para que eu possa trazer essa palavra, que essa palavra que alcançou o meu coração, venha alcançar o coração dos irmãos também. Obrigado por tudo, eu entrego tudo em Tuas mãos. Amém. Irmãos, essa pregação, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né, que Jesus estava, resumindo, Jesus estava no monte orando, né? A gente vê no capítulo anterior, em Marcos 9, que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e eles estavam lá no monte, e quando eles descem do monte, Jesus encontra uma multidão, só para a gente entender um pouco. E nessa multidão estavam ali os 9 discípulos que ficaram, que não subiram ao monte, mas os mestres da lei, aqueles que eram conhecedores da lei, né, e que estavam ali junto com aquela multidão. E aí Jesus chega-se a eles e busca entender o que está acontecendo. E o pai desse menino, que estava, né, possuído por esse demônio, logo chega e fala para Jesus: olha, Jesus, eu trouxe aqui meu filho, né, para que os discípulos expulsassem esses demônios, mas eles não conseguiram expulsar os demônios, né? Então imagina essa situação naquela época, ou até imagina nessa época, né, que a gente, aqui a igreja, né, a gente somos discípulos de Jesus, vem alguém aqui, entra e fala assim: olha, eu sou discípulo de Cristo e eu vou expulsar o demônio desse homem que está aqui, essa criança, esse jovem que está sendo atormentado por eles. E aí eles impõem a mão e nada, eles oram e nada. Aqueles mestres da lei provavelmente se engrandeceram, falaram: ó, como assim, né? Talvez você não está fazendo da forma certa, talvez você está orando errado, ou talvez alguma coisa não aconteceu. Mas quando Jesus chega, isso começa a mudar. E aí que eu quero que os irmãos possam refletir nessa mensagem, que a gente vai tirar algumas lições importantes. Como, por exemplo, uma que eu refleti, que foi a que eu perguntei para o pastor, porque é uma coisa que eu não tinha ainda pensado. Vocês acham que a fé, ela é algo que ela é um sentimento, ou ela é algo que realmente é uma atitude que nós devemos ter? Isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo esses dias e eu perguntei para o pastor, porque muitas vezes a gente fala assim: irmão tem uma fé gigante, mas outros têm uma fé tão pequena. Mas por que será que eu não tenho uma fé gigante? Será que a fé
é algo que Deus coloca em nós? Ou será que a fé é algo que nós devemos exercitar? Ou a fé é uma atitude? Né? E aí eu comecei a refletir sobre isso. Nós, se a gente for seguir no texto, né, quando a gente vê que Jesus, aqui no versículo, quando nós vemos que Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Trago-me um menino. Eu fiquei pensando, nossa, é forte, né, falar isso, até quando terei que suportá-los? Mas eu comecei a ver algumas explicações e também algumas traduções falando nessa parte do suporte, de dar um suporte mesmo, de dar, sabe, até quando eu terei de ensinar vocês, até quando eu terei de colocar, alimentar essa fé em vocês, até quando eu terei de colocar isso, que vocês têm realmente um poder para salvar, para curar, para transformar. E aí eu comecei a pensar sobre esse ponto. Eu vou pedir para o Davi, vou usar bastante aí seu trabalho hoje, hein? Vou pedir para o Davi abrir, assim, em Hebreus 12:2 e Filipenses 2:13. Primeiro Hebreus 2:12. Irmão, eu gosto de escrever, então aqui tem muita coisa escrita. Hebreus 2:12. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. Pode passar? Perdão. É 12:2. Está no 13. É Hebreus 12:2. Se eu falei errado, perdão. Tendo os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pode passar mais um? Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem. E aí eu vou pedir para você colocar em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Nisso nós entendemos que é Deus quem coloca a fé em nós. É Deus que é o autor e consumador da fé em nós, né? Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando lemos isso, nós imaginamos: tá bom, então se é Deus que é o autor e consumador da fé, é Ele que vai fazer eu ter uma fé grande, uma fé pequena. Mas esquecemos que nós temos responsabilidade nisso também. E essa responsabilidade, ela é muito importante para a gente entender o nosso papel na fé. Que é o quê? Alimentar a palavra de Deus, que é orar, que é buscar Ele. É muito difícil quando a gente fala assim: irmão, eu tenho fé. Você tem fé, beleza. Mas você busca a palavra de Deus? Você vive como alguém que realmente acredita em Deus? Porque hoje a gente vê que, infelizmente, o Brasil, ele tem mais de 80%, né, de uma população que se diz cristã. Mas será que a gente vê esses exemplos de uma população cristã no Brasil? Será que essas pesquisas, elas de fato apontam para um povo que adora a Deus, que vive para Deus, que busca servir a Ele de uma forma verdadeira? Não é isso que muitas vezes a gente vê, né? A gente vê muita maldade, muitos pecados, mentiras, traições, tantas coisas que é muito triste. E é isso que eu quero que a gente possa refletir sobre a atitude de fé que devemos ter. E nisso, irmãos, se a gente for prosseguir, eu quero trazer para vocês a responsabilidade de cada um aqui sobre a sua fé também, porque é Deus que nos dá a fé, é Deus o autor da fé, mas é responsabilidade de cada um alimentar essa fé, é responsabilidade de cada um crer no Deus que você vem aqui todo domingo escutar a palavra, que você escuta, né, os louvores, a pregação. São tantas coisas aqui que a gente pode falar, que você fala assim: olha, talvez nunca estudei falar da palavra de Deus, nunca fui no profundo ali da palavra de Deus. Não, você tem acesso toda vez que você vem aqui à igreja, porque o louvor, ele mostra a palavra de Deus, ele mostra, né, quem é o Criador. Na pregação todos os domingos, na EPD, em tantas coisas, na criação, quando a gente vê a natureza, as belezas de Deus, comprova que Deus é Deus, que Deus existe. Então nós temos tantas coisas para se basear. E talvez, se você hoje veio aqui na igreja e veio falando: meu Deus, eu preciso aumentar minha fé, eu preciso de uma fé mais vívida, eu preciso de uma fé mais forte, eu preciso ter fé, porque eu nem acredito. A gente vai refletir sobre isso. Seguindo, irmãos, nessa parte de Marcos, a gente vê aqui na parte do versículo 20, que fala assim:
Então trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão do menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Aí ele falou: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quando o pai do menino fala se podes fazer alguma coisa, o que ele faz com isso? Ele joga a responsabilidade em Jesus. Então ele fala assim: olha, se você pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por ele, salva ele, tira esse demônio dele. Então o que ele faz? Ele tira a responsabilidade dele e joga a responsabilidade para Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso, Claro, nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus e devemos de fato, pedir para Deus fazer tudo por nós. Mas aqui, o que Jesus faz? Uma coisa que muitas vezes passa despercebido. Jesus fala para ele da seguinte forma, no versículo, a página está jogando bem, eu vou olhar abaixo. Não, pode deixar no versículo 23, Jesus fala assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível naquele que crê. Então, Jesus ele transfere a responsabilidade dele e fala: tudo é possível naquele que crê. Você crê? E isso é um ponto que é fundamental, irmãos. Às vezes nós oramos por coisas que nem mesmo nós acreditamos que Deus pode fazer. E aí está um problema de toda a causa. Porque nós temos que crer que Deus é soberano sobre tudo, que Deus tudo pode fazer. Ele cura o enfermo, Ele faz andar aquele que não andava mais, Ele faz enxergar aquele que não enxergava. E às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente acaba pensando em coisas que são do nosso cotidiano, como por exemplo, contas, trabalho, família, saúde, e nós não acreditamos que Deus pode fazer, sendo que Deus pode tudo. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós não acreditamos que Deus está no controle de tudo, nós damos lugar ao medo. E esse é um problema muito grande, porque o coração ele vai estar a todo momento lutando por esses dois, ou pela fé ou pelo medo. E aí é um problema muito grande, porque se a gente decide se apegar ao medo, a fé ela baixa. E aí com a fé baixa, a gente para de crer que Deus tudo pode, a gente começa a se afastar, às vezes as coisas acontecem e a gente começa a viver como se Deus não fosse soberano, como se Deus não fosse aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E muitas vezes eu me coloco nesse lugar, já me peguei fazendo dessa forma. Como por exemplo, às vezes a gente tem uma fé ou nem tem uma fé naquilo que Deus pode fazer, como por exemplo o trabalho, como por exemplo uma cura, um milagre. Às vezes tem gente que fala assim, eu escutei esse tempo uma pessoa falando: Deus não faz mais milagres. Meus irmãos, se você acredita nisso, você não está lendo a palavra de Deus, você não está meditando e não está conhecendo o verdadeiro autor da fé. Deus, Ele continua fazendo milagre. Por nós, eu estar aqui é um milagre. Eu estar aqui pregando a palavra de Deus, eu falo, é um milagre. E eu falo para todo mundo, eu testemunho isso muitas vezes, porque talvez, enquanto eu estava afastado da palavra de Deus, algumas pessoas pudessem olhar e falar: olha, esse não tem salvação, esse não tem jeito. Mas para Deus nada é impossível. Então talvez, às vezes, nós, com o nosso coração tão pequeno, com a nossa fé tão pequena, a gente para de orar por algo que a gente orava antes, com fé, às vezes por uma esposa que não está aqui, pelo esposo que não está aqui, pelo filho que não está aqui, que talvez está no mundo. A gente para de orar, porque a nossa fé, as nossas lutas, as batalhas, as dificuldades são tão grandes que faz a gente desanimar, e às vezes faz você achar que não é possível, que Deus possa restabelecer, que Deus possa transformar, que Deus possa curar. Então assim, olha como isso, o inimigo ele é tão sujo, ele é tão astuto, que ele usa dessas artimanhas para fazer a nossa fé ser abalada. Então assim, olha, hoje eu vim pensando nisso, me orando e falei: o que eu vou trazer para os irmãos sobre fé? Eu comecei a montar um estudo, e quando eu vi, eu falei: nossa, está um estudo apenas, não está aquilo que eu sei que é o que Deus quer que eu traga. E eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a falar: olha, às vezes nós deixamos o inimigo ele agir de uma forma que a gente para de orar por aquilo que a gente orava anteriormente. Eu tenho uma alegria muito grande. Minha mãe se batizou ano passado. Eu oro pelo meu pai estar aqui, pelo meu irmão estar aqui, mas teve vezes
que por tantas coisas que aconteceram, eu falei, olha, eu acho que isso não é possível. E minha fé foi lá embaixo. E, gente, isso é o que o inimigo quer. Ele quer nos paralisar, ele quer que a gente fique com medo de que Deus não é autor e consumador da fé e que Ele está no controle. Ele deixa que o medo esteja no nosso controle. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que foi, assim, fundamental para mim, que eu entendi o que era a fé e o medo. Em 2020, hoje eu sou personal trainer, eu trabalho em academia, mas em 2020 eu era professor da academia e tal, e tinha algumas coisas que vinham me incomodando, e eu já vinha orando para Deus, para sair, para ser autônomo e tudo mais. Não é uma coisa simples, mas para a gente entender um pouquinho. E aí eu lembro que chegou um período, eu e o Rodrigo aqui da igreja, a gente fazia um estudo bíblico toda sexta-feira. E aí, em um desses estudos, eu cheguei nele e falei, ô Rodrigo, eu estou querendo deixar de ser CLT e virar autônomo, mas eu estou com medo. E aí ele falou uma coisa para mim que foi, assim, fundamental. Ele falou, você está com medo? Você não orou? Você sentiu que Deus te direcionou para isso? Então você está com a fé muito baixa. Porque se Deus te direcionou para isso, vá, faça. E também, se acontecer os percalços, vir no caminho e tudo mais, Deus vai estar com você e vai trabalhar na sua fé sobre isso. Eu nunca esqueço disso. Por quê? Eu pedi as contas, fiz um acordo, no outro mês veio a pandemia. E eu estava autônomo. E aí, naquele momento, eu poderia no meu coração falar, eu orei, eu pedi, eu fiz uma decisão errada. Mas naquele momento também, Deus me direcionou e a igreja trabalhou, para a gente levar as cestas, para a gente poder fazer aquela ação que estava fazendo aqui. E eu pude ajudar, pude contribuir. E se eu estivesse trabalhando, registrado CLT, eu estaria batendo ponto lá e não conseguiria estar servindo aqui. Então olha como Deus faz as coisas de uma forma que a gente não entende. E em nenhum momento eu passei necessidade ou aperto, porque Ele esteve cuidando de tudo. Então, irmãos, a fé, ela faz a gente ter ações que a gente não vai entender, passar por dificuldades que a gente não vai entender, mas Deus vai estar cuidando de tudo. E é isso que nós devemos pensar. Quando a gente vê Atos 2, quando aquelas pessoas, a pregação de Paulo transforma 3.000 pessoas ali, o Espírito Santo toca aquelas pessoas, elas começam a viver a palavra de Deus, elas começam a vender as suas casas, elas começam a querer estar junto ali. Aquilo ali é uma verdadeira fé. Por quê? Você entrega tudo. É muito fácil falar, eu tudo entregarei, mas de fato não entregar nada. É muito fácil subir aqui e falar, olha, eu entrego minha vida ao Senhor, mas eu estar com o coração preso nas coisas do mundo, eu estar com o coração preso nos bens materiais. Então, o que eu quero é que vocês tenham atitude de fé. A responsabilidade de crer, a responsabilidade de viver para Deus é sua. Entenda isso, que você sai do seu coração hoje entendendo que a responsabilidade de crescer na fé é sua. Deus, Ele te dá a fé. Deus, Ele colocou no seu coração isso. Mas é você que vai ter que orar, buscar, meditar dia e noite. E aí quando a gente vê que Jesus, Ele mostra essa responsabilidade para o homem que levou o filho lá para pedir a cura, Jesus fala, sobre, no versículo 23, se pode, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmãos, nesse momento ele já provou que ele tem fé, porque ele falou a Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Às vezes o maior problema que o inimigo tenta fazer com a gente é o quê? É mostrar que a gente é bom, que a gente está top, que a gente está, show de bola. Mas a gente não entende que a gente está precisando buscar se alimentar da palavra de Deus. Às vezes a gente passa, e eu fiquei pensando sobre isso muitas vezes, como tem pessoas que são salvas e que não entendem da palavra, não sabem ler, mas por quê? Porque elas têm um coração puro, quebrantado, que foram transformadas de fato por Deus. E tem pessoas que conhecem tanta palavra, são teólogos formados, mas nunca teve intimidade com Deus. Isso é uma coisa totalmente diferente. Ter intimidade com Deus não é sobre saber a teoria da Bíblia, não é como ler um livro qualquer que você lê e você fala, agora eu entendo, eu sei. Os fariseus, eles sabiam muito bem da palavra, eles conheciam muito bem a palavra, mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham a fé que aquele era o Cristo que Deus enviou para salvar a todos nós. Então, essa é a diferença. Não é só ler um livro como um livro qualquer, é ler, entender e buscar que ele seja um livro que nos direcione para viver aquilo que Deus quer, para viver a verdadeira fé, para viver o verdadeiro evangelho. E é isso que esse versículo me fez meditar muito e pensar, será que realmente nós estamos tendo uma atitude de fé verdadeira? Uma fé que realmente nos move
a levar a palavra de Deus, a querer estar sedento para sentar nesse banco, mas não só para escutar a palavra. Porque a gente vem aqui no domingo, escuta a palavra, volta e continua vivendo normal. Mas sair daqui e falar do que foi falado no trabalho, na escola, na faculdade, evangelizar. Agora a gente está vendo, né, o carnaval aí. E muito cristão tem medo de falar a verdade. Claro que você não vai ser aquela pessoa inconveniente que vai chegar falando, que vai chegar apontando o dedo. Mas se as pessoas perguntarem para você, você pode falar. Você tem o dever de falar, de anunciar o Evangelho. E isso nós vemos. Vou pedir para o Davi. Davi, por favor, abre em Romanos 10, vamos ler o 17. Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está fazendo isso, irmão? Você está levando a palavra de Deus no seu trabalho, onde quer que seja, no seu familiar? Você está levando a palavra de Deus não só em falar a palavra de Deus, mas testemunhar a palavra de Deus em suas vidas? Será que a gente está fazendo isso? Eu me coloco no lugar. Eu fico pensando sobre isso, porque nós somos testemunhos vivos da palavra de Deus. Aquilo que a gente faz, a forma que a gente vive, é um testemunho vivo da palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui pregar, falar da palavra de Deus, e na rua eu ser outra pessoa, vocês passar por mim e ver eu bebendo, eu zoando, eu falando mal dos outros. Isso é um testemunho muito mal. Isso, é aquilo que uma vez eu vi um pregador falando, queima, né, a visão dos cristãos, deixa aquela visão ruim. Por quê? Às vezes a gente fala assim, eu prego a palavra de Deus, eu estou aqui todo bonitinho e tal. Aí o homem chega em casa, bate na mulher, engana, trai, mente. Que isso? Que evangelho é esse que você está vivendo? O pecado está tomando uma proporção tão grande que ele não está afetando só quem está fora da igreja, ele está afetando todos, quem está na igreja, quem está fora da igreja. Então, irmãos, vigia, ora, busca Deus, lê a palavra dele, medita nele. Quando a gente vê que Jesus, seguindo ainda, quando Jesus fala, né, se crês, né, sobre a questão do versículo 23 aqui, que tudo é possível ao que crê e tudo mais, seguindo, Jesus fala, imediatamente o Pai fala, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo, mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disserem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, meus irmãos, a fé, ela tem que ser alimentada, não só falando eu creio, mas buscando jejuar, se despir da carne, né? Não é aquele jejum só, vou ficar sem comer 3 dias, mas eu não busco a palavra de Deus. É jejuar de fato, buscar ali, se alimentar do espiritual e pela oração. E Jesus ali repreende e tira aquele espírito que estava a vida inteira naquele menino. Então assim, vamos ter uma fé que ela move montanhas, uma fé que ela realmente transforme, que ela impacte na vida de outras pessoas, né? A gente vê aqui o nosso bairro, ele é um bairro que, infelizmente, ele é muito carente, né? Muitas pessoas sofrendo, lutando para se manter bem. Eu vejo os embaixadores, né? A gente lida com os meninos aqui, que uma vez a gente fez, né? Estava eu, o Hugo, eu não sei se estava o Leandro também, a gente fez preenchendo, né? Os dados aqui, e a gente perguntou quem morava com pai e mãe, e a gente viu uma situação que muitos ou moram só com o pai, ou só com a mãe, e às vezes esses meninos, eles olham para cá e vê os exemplos da gente, e eles querem se basear, né? Por exemplo, num cristão, num servo, eles querem buscar mais a palavra de Deus, mas o exemplo que eles vê lá fora é um exemplo desconfigurado do que é realmente um verdadeiro homem, de ter valor de um homem, né? Porque a gente vê os meninos vendo os caras que querem dar grau em moto, que quer, por exemplo, dar rolezinho, fumar narguilha, essas coisas que eles veem, e na cabeça deles, muitas vezes, é o máximo que eles vão poder chegar. Então nós aqui, como cristãos, temos o dever de não só pregar, mas viver e mostrar, olha, é possível ter uma família bonita, é possível ter um trabalho digno, é possível ser um homem de valor, e isso também para os irmãos, é possível ser um marido, né, de valor, é possível ser uma esposa de valor, é possível ser um cristão que
que prega a palavra de verdade. É isso, irmãos. A gente não pode viver um evangelho falso, um evangelho que fala que tem fé, mas não vive como se tem fé de fato. Nós temos que ter essa fé e buscar alimentar ela, porque é nosso dever. E como a gente vai fazer isso, que nem eu falei? É buscando a oração, é jejuando e crendo mesmo. Fala, olha, eu creio. Começa a falar palavras de fé, de processar fé na sua casa, de falar, olha, eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus tudo pode, porque é isso. Quanto mais distante a gente fica da palavra de Deus, se você só tem acesso à palavra de Deus no domingo, ele vai começar a ser algo distante de fato para vocês. É que nem amigos. Se eu vejo meu amigo uma vez no ano, ele vai começar a ser distante de mim. Vai chegar um ano que ele não vai ser, mais talvez um amigo tão próximo. Mas aquele amigo que é próximo, mesmo que eu não veja ele todo dia, mas eu posso mandar uma mensagem na semana, eu posso perguntar se ele está bem. Quando eu olhar ele, o rosto dele, eu vou saber se ele está bem ou se ele não está. E quando a gente tem intimidade com Deus, é isso. A gente vai saber, ele vai nos direcionar e a gente vai saber se aquilo que a gente está fazendo é correto, se realmente a gente está vivendo de uma forma íntegra, porque o Espírito Santo de Deus nos direciona, né, a saber se aquilo que a gente está vivendo realmente é aprovado por Ele. E quando a gente não está mais sentindo o pecado, é sinal que a gente está morto em transgressão. E aí, meus irmãos, aí é um problema muito grande, porque você não sente mais amor, você não sente mais o erro, e você começa a se afastar da palavra de Deus. Então, vamos pensar nisso. O medo é aquilo que nos afasta da fé. Baixa o medo, vive mais pela fé, vive mais por aquilo que Deus pode fazer por você. São 3 coisas que eu estava estudando e pensando que está na espera da nossa decisão. O perdão, porque o perdão, se você falar, eu tenho que sentir para pedir o perdão, talvez você vai ficar anos e anos sem pedir o perdão, porque o coração vai ficar enrijecido. O amor, e eu falei isso para a Bianca esses dias, porque o amor, ele deve o quê? A gente ama um ao outro, né? Mas ele deve ser uma decisão, porque vai ter dias que realmente você vai se chatear com alguma coisa, vai ter dias que talvez eu vou fazer alguma coisa da forma que ela não queria, ou que ela fez de uma forma que eu não queria, e se não tiver a decisão de amar, você vai começar a esfriar e falar, então isso não é para mim. E aí é porque muitos casais hoje atuais se separam, porque não tem a decisão do amor, mas sim a paixãozinha. E não é isso, é decisão amar. E a fé, decida ter fé, decida realmente ter uma fé aprovada, uma fé firme, que realmente você fala, olha, por mais que eu tenha passado por dificuldades, eu vou continuar firme. E é muito difícil, meus irmãos, porque assim, a gente vê, cada um tem uma história, cada um tem uma luta. Às vezes nós sabemos que é difícil, por exemplo, muitas pessoas passaram por abusos, por dificuldades, por tantos problemas, e que tem essa dificuldade de falar, olha, eu vou viver na dependência de Deus. Mas busque um pastor para te aconselhar, busque em oração para Deus tratar essas feridas em você, porque não há nada melhor do que viver na dependência de Deus. Não há nada melhor do que você falar, olha, eu sei que Deus vai cuidar de tudo, eu sei que Deus ele pode salvar, eu sei que Deus ele pode curar o enfermo, aquele que está em estado crítico. Talvez hoje você veio aqui para a igreja e falou, eu estou com tanto problema em casa, estou com problema no casamento, ou estou com problema porque tem um familiar doente, enfermo, na UTI, e às vezes você fala, mas será que pode ser que ele saia dessa? Meus amigos, meus irmãos, tenha fé, creia em Deus que tudo Ele pode fazer, só Ele pode fazer. O que a gente deve fazer, aquilo que cabe a nós, é ter fé, é orar uns pelos outros e crer que nele tudo nós podemos. Para já chegando no final, eu vou pedir para o Davi abrir Marcos 5,36. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Meus irmãos, apenas creia. Independente da luta que você está passando, independente da dificuldade que você vem enfrentando, apenas creia. Creia que nele tudo pode. E creia de coração mesmo, não é só falar, creia, eu creio. Creia que tudo pode. Então, assim, o que a gente pode tirar de ensinamentos dessa pregação? Em primeiro lugar, Deus ele tudo pode fazer, mas será que nós estamos realmente crendo que Ele pode fazer? Isso é um ensinamento.
Será que o nosso coração ele está voltado para que Deus possa fazer aquilo que a gente tanto espera, que a gente tanto ora? E, meus irmãos, as lutas, as batalhas, elas servem para provar a nossa fé. E a gente precisa se fortalecer nisso também. A gente vê, por exemplo, o exemplo de vários exemplos bíblicos, como, por exemplo, Abraão, que largou toda a sua parentela e foi fazer aquilo que Deus pediu, como Moisés, que também peregrinou, que andou por 40 anos ali no deserto, e ele teve fé. Imagina se ele falasse, não, isso não é para mim. Claro que Deus levantaria outros, sim, de fato, mas ele teve aquela ação de crer naquilo que Deus estava dando na mão dele. E a gente vai continuando e vendo tantos outros. José é um exemplo muito bom, porque assim, não adianta nada também eu falar, eu creio, mas eu quero na hora que eu quero, é agora. Não é assim. Porque, por exemplo, José, ele foi sempre fiel a Deus. E ali, quando ele foi preso, e ele revelou o sonho a um dos servos do rei, ele esperou por 2 anos para ele se lembrar dele. Então imagina que naquele momento talvez ele possa ter pensado, não, mas Deus esqueceu de mim, eu estou aqui preso. Não, ele continuou firme e fiel a Deus. Mesmo ali ele continua sendo um exemplo, um líder na prisão. Então às vezes a gente espera algo, a gente ora por algo, e durante o processo disso nós desanimamos. Então a gente ora às vezes por uma cura, por um milagre, por uma libertação, mas demorou 1 mês, a gente já começa a desanimar. A gente já começa a falar, mas talvez não é bem assim. Aí quando a gente já está orando por outra coisa, aí passa 2 meses, esquece de novo. Irmãos, claro que a palavra de Deus e a oração quando Deus pede é que a gente não fique repetindo, mas nós não podemos desistir daqueles que a gente ora, nós não podemos desistir por quem a gente ama, e isso é não só quem é nossos familiares. Tanta gente aqui do bairro que está precisando escutar a palavra de Deus, tanta gente no seu trabalho que está precisando da palavra de Deus, mas para isso você precisa se fortalecer, para isso você precisa aumentar a sua fé. E como você vai aumentar a sua fé? Como falamos nos exemplos, é buscando a palavra de Deus, é meditando nela dia e noite, e independente da dificuldade que você está passando, crendo que Deus tudo pode. Amém? Antes de encerrar, eu já vou chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, mas eu até peço licença para o pastor. Eu gostaria que aqueles irmãos, e eu me coloco aqui também, que talvez por algum tempo orou por algo e em algum momento desistiu disso, já achou que talvez não é para você, que talvez aquilo ali que você